Você que está em casa também seja abençoado através dessa programação, deste culto, especificamente hoje, quarta-feira da Sagrada Família. Você pode estar acessando esta reunião em qualquer outra plataforma onde a gente transmite esses cultos. Nós aqui hoje, presencialmente, quarta-feira da Sagrada Família, no culto das 14 horas. Amém, gente? Diga: minha casa está guardada, protegida pelo Senhor Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Enquanto você está guardado por Deus, o inimigo não consegue fazer nada contra a sua casa. Amém? Fique protegido debaixo das asas do Senhor e você verá sempre a mão dele operar a seu favor. Amém? Sente-se, você que está na casa de Deus, você que está em casa tendo essa oportunidade. Tenha esse momento especial de busca da palavra. Já louvamos, já adoramos. Agora é momento de Deus falar com a gente. No louvor nós pedimos a Deus um lugar para Deus falar com a gente. E se você está tendo a oportunidade agora, quem está aqui na igreja está junto da casa de Deus e tem a oportunidade de ouvir a palavra. Mas tem pessoas que estão em casa que talvez nunca ouviram falar a palavra que você vai ouvir hoje. E eu espero que você possa ser grandiosamente, poderosamente cheio da presença de Deus, assim como nós aqui estamos. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus capítulo 22, versículo de número 1 em diante. Vamos abrir nossas Bíblias. Você que está em casa, você vai ter acesso pela TV ou por onde você acompanha, pela internet, nas redes sociais, vai passar para você na sua telinha. Eu vou contar para vocês toda essa parábola, são 14 versículos, aí nós vamos voltar para a gente poder explicar ponto a ponto. Diz assim, versículo 1: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados e já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e o mataram. Versículo 7 agora: E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Acompanha o pastor aí. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Eu vou ler de novo o versículo 11, que eu quero que você leia comigo. E o rei, vamos junto, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, se entristeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler forte comigo agora? Quero que todo mundo fale bem alto. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vamos entender então. Eu fiz questão de ler toda a história para você compreender o que Jesus estava fazendo. Ele estava contando uma história. Parábolas eram histórias, são histórias comparativas. Ele estava contando essa história comparando com o céu, comparando com a vida. E quando ele fala isso, me chama muita atenção esse texto, que ele fala: olha, eu enviei meus servos
para chamarem todos para participar dessa alegria das bodas do meu filho. Porém, vocês não aceitaram eles, e pior de tudo, além de vocês terem negado, não aceitado este meu servo, vocês ainda os mataram. Se a gente fizer uma busca, talvez pequena, já fácil de entender, os servos são os discípulos, são os profetas, os homens e mulheres de Deus que foram enviados no Velho Testamento para vir e trazer a boa nova do Senhor, para trazer a palavra de Deus, para ajuntar o povo do Senhor. Só que eles não ouviram, não deram caso. O que é não dar caso? É você fazer descaso. Você está ouvindo a palavra de Deus, mas você está pouco se importando. Você está sabendo, o Senhor está convidando você, Ele está chamando você para viver essas bodas. Bodas é uma festa de casamento, a união. A Bíblia diz que a igreja é a noiva e o noivo é Cristo. Mas veja que coisa importante nós temos que grifar no nosso coração. Quando estes servos vieram a chamar o povo não quis. Por isso então Jesus ele veio então até a nossa vida, nos dando condição, porque a Bíblia fala, quando então este servo foi morto e apedrejado, diz a palavra de Deus que o Senhor enviou então novamente os seus servos a chamar todo mundo, a chamar todas as pessoas, não somente os convidados. Eu vou explicar para você. Na antiga aliança, no Velho Testamento, as pessoas salvas era somente o povo hebreu, o povo israelita, só quem era judeu. Alguém aqui tem origem de judeu? Alguém tem? Eu acredito que ninguém, né? Pouquíssimo, ou se tem, você talvez nem vai saber que tenha. Mas entenda uma coisa, somente o povo judeu seria salvo. Então veja que o Senhor, Ele veio, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio com o interesse de chamar todo mundo, já que o povo de Israel, já que o povo hebreu, já que o povo que era dono da bênção não queria, então já que eles não querem, vamos disponibilizar a oportunidade de participar dessa festa chamada salvação. Diga graças a Deus, amém? Diga graças a Deus, essa festa chamada salvação hoje é disponível para todos. Mas em outro tempo não foi assim. Mas entenda o que eu vou lhe falar. Lá atrás, lá no Velho Testamento, o povo de Deus não quis, não entendeu que Deus queria uni-los, não entendeu que Deus queria fazer deles o seu povo, e andaram em desobediência, e Deus se chateou muito. Teve um tempo que Deus ficou calado, mas veio Jesus Cristo chamando todo mundo, desde os judeus, egípcios, filisteus, hebreus, romanos, todas as pessoas hoje têm o direito de receberem a graça de entrarem nessa festa. Quem quer participar dessa festa, diga amém. Você quer participar dessa festa? Eu quero estar nela o tempo todo. Porém, veja o que aconteceu. Jesus está falando de uma pré-figuração. Ele está mostrando como é o reino do céu. Então Jesus veio e chamou todo mundo. A Bíblia fala claramente, chamou tanto as pessoas que são boas. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Fala com o pastor aqui em nome de Jesus. Tanto as pessoas que são boas, quanto as que são más, tanto as que praticavam a palavra, andavam na verdade, quanto os pecadores. Independente da pessoa, independente do grau social, independente da situação que essa pessoa tivesse cometido, independente do tamanho do pecado dessa pessoa, ela foi convidada a participar dessa festa. Diga graças a Deus. Lembrando que os primeiros a serem convidados foram aqueles que eram dignos. Preste atenção, dignos eles eram de estar nessa festa, mas não quiseram participar. Alguém já deu desculpa para não ir a algum lugar? Deixa eu ouvir aqui. É que quem está em casa não vai ver. Alguém já deu desculpa ou não? Você nunca deu desculpa para ir em algum lugar? Hoje eu não posso, né? Eu tenho que dar banho no cachorro. Hoje eu não posso porque eu tenho que aguar as plantas aqui, né? A pessoa está dando desculpa. Eles, por terem dado desculpa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Talvez eu possa até usar desse termo para trazer para os nossos dias hoje. Perceba que às vezes nós temos um cuidado de temos todos os cuidados da vida, trabalhar, pagar conta, deixar a casa arrumada. Quem gosta de passear, diga amém. É bom passear ou não? É bom fazer um passeio? É bom fazer um passeio, mas a gente arruma tempo para tudo, mas não tem tempo
para Deus. E normalmente a gente só consegue arrumar um tempinho, é igual médico, por exemplo. Quem já foi no médico? Já foi no médico? Já foi em uma clínica? Já foi no UPA alguma vez? A gente só vai lá quando? Quando está doente, ou quando não está morrendo já, né? Ou quando já está indo já junto com o SAMU, o SIAT está levando ali quase morto. Porque nós temos que ter um cuidado. A Bíblia fala que nós temos que cuidar do templo. De tempo em tempo nós temos que ir lá cuidar. Sem falar que nós temos que cuidar também de fazer uma caminhada, cuidar do corpo, fazer uma atividade. Não vou nem entrar nisso aqui porque não é o mérito da palavra, mas para a gente conseguir compreender. Então nós só vamos ao médico muitas vezes quando a gente já não tem o que fazer. E assim também é muitas pessoas que querem buscar a Deus. Só buscam a Deus quando perde tudo. Ah, pastor, minha mulher foi embora, meu marido foi embora. Pastor, meus filhos estão se perdendo. Ah, vou buscar Deus, vou fazer alguma coisa. Quando tudo está quase, como diz um dito, quando está vendo a viola em caco, aí a pessoa quer se levantar, fazer alguma coisa. Então a gente tem que entender, existem casos de pessoas que têm toda a sabedoria e conhecimento para receber a bênção de Deus na sua casa hoje, mas estão desprezando, estão negando a eficácia do que Deus já deu para você. Então quando Jesus ele veio com o interesse de chamar todas as pessoas que se achavam indignas. Então se os dignos não valorizaram, aqueles que eram chamados de indignos vão honrar a Deus agora. E nós, você, nós somos os que eram indignos, mas pela glória, pela misericórdia de Deus, enviando Jesus Cristo e pela sua graça, hoje nós temos direito de ser salvos. Diga graças a Deus. Hoje nós temos direito de participar da festa. Hoje nós podemos participar da festa, essas bodas. Só que ainda acontece algo muito ruim aqui. Nós não éramos dignos. Quem reconhece que não era digno também? Eu reconheço que eu não era digno. Mas pela graça e misericórdia hoje eu entendo que Deus me fez honrado a ter essa graça. E hoje eu honro a Deus porque um dia Ele fez por mim que nunca ninguém faria. E é o que Ele fez por você também. Porém, a Bíblia diz que foi chamado então todo mundo. O que quer dizer isso? Ele chamou as pessoas que eram más também? Sim. Só que esses maus não vieram maus, a Bíblia diz claramente, isso está bem visível aqui nos versículos, só para a gente não se perder no entendimento. O versículo 11 fala assim, ó: e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste. Preste atenção que eu vou falar. Dentro desta festa tinha quantas pessoas que estavam sem veste nupcial? Só tinha uma pessoa. Então dá a nos entender que no meio destes que estavam buscando a Deus, tinha uma pessoa que não estava usando vestes adequadas para aquele momento. Pastor, mas Deus olha para a roupa da gente? Sim ou não? Não e sim. O sim é positivo espiritualmente falando. Deus conhece a sua roupagem espiritual, que tipo de pessoa você é, que caráter você carrega. E Ele não olha para a sua veste. Se você usar uma roupa furada, rasgada, maltrapilha, mas na justiça, na presença de Deus, isso não fará de você menos diante de Deus. Muito pelo contrário, vai te fazer você ser grande. Porque grande diante de Deus não é quem usa um terno, né? O pastor está de terno aqui, mas não é quem usa um terno, ou quem usa uma boa roupa, uma roupa de grife, mas a veste espiritual em vários. Eu poderia aqui abrir para você inúmeras vezes na Bíblia, que a Bíblia trata para a gente a questão das vestes. Se você for, por exemplo, a um costume judeu, o costume do judaísmo, eles quando estavam muito tristes com uma situação, ou eles queriam resolver alguma situação, ou eles queriam uma resposta de Deus, ou para mostrar para todas as pessoas que eles estavam cabisbaixos, que eles estavam com o pobre, com uma tristeza no coração, eles rasgavam as vestes. Isso era um símbolo que eles estavam arrasados, e que eles estavam buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus para me tirar dessa vergonha. Então era um ato, um hábito. Então, para a gente entender, pastor, por que explicar das vestes? Eu estou explicando para você entender que era o que eles também faziam. Por isso que a Bíblia trata a respeito disso, das nossas vestes. Então entenda nós, vamos conseguir entender agora. Se as vestes deste homem que estava, essa pessoa que estava na festa não era adequada, significa que nós também temos que ter roupas adequadas. E eu falo agora espiritualmente e também posso falar fisicamente, né?
Eu não consigo imaginar, meu irmão, no céu, né, uma mulher com uma micro saia desse tamanho assim. Você consegue? Então, fisicamente também tem a roupa adequada. Mas não é a mensagem de hoje. Como dizia minha mãe, para bom entendedor, um pingo é letra, meia palavra já é o suficiente. Não vou nem entrar nesses deméritos. Mas pensando sobre isso, analisando esse entendimento, nós conseguimos compreender que existem vestes espirituais a qual nós estamos vestidos. Por exemplo, uma pessoa mentirosa, ele está vestido da veste da mentira. E se ele entrar nessa festa com o Senhor, aqui não tem lugar para gente que entra com veste de mentira. Deu para entender? Só para você, eu estou dando como se fosse uma parábola da parábola para você entender. Nós não podemos estar usando uma roupagem espiritual que não seja pura, que não seja limpa. Como eu disse, há vários exemplos da Bíblia. A Bíblia chega a dizer em Isaías, se não estou enganado é 42, eis que aquele que vem de Bosra, ele que vem vestido de vestes salpicadas de sangue, quem é este? A Bíblia diz que o Senhor está vestido de uma veste alva, porém salpicada de sangue, que significa que Ele nos remiu através do sangue dEle, Ele nos purificou através do sangue dEle, amém, gente? Então nós temos que, até aqui está fácil, né? Deu para entender até aqui? Agora vamos nos colocar dentro dessa palavra. Que veste você está usando? Fala comigo assim, que tipo, bem forte, gente, que tipo de veste que eu estou usando? Que tipo de veste você está usando? A veste da justiça? A veste da alegria? A veste da paz? A veste da palavra? A veste da fé? A veste do evangelho? Porque eu já vou chegar lá para você entender sobre isso. Mas que tipo de veste eu estou me vestindo? Do que eu estou revestido? Do que eu estou me revestindo de Deus? O que tem de Deus em mim? Pastor, tem tanta coisa errada que não tem nada de Deus em mim. Então, essa festa, se eu estivesse lá dentro, o que iam fazer comigo? Falei para a gente se colocar na história. Se eu estou com essa veste errada e estou nessa festa, o que Jesus ia fazer comigo? Amarra pelos pés e pelas mãos, joga no fogo que arde com fogo, enxofre. Onde que é esse lugarzinho mesmo? Alguém quer conhecer lá? Eu também não. Eu também não quero não, misericórdia, né? Mas a Bíblia fala que é um lugar terrível, temido. Então eu não quero conhecer esse lugar. Então, para que eu esteja nessa festa, participando com honra e não seja tirado dessa festa, eu não posso estar com as minhas vestes sujas, muito menos posso estar mal trajado. Só para a gente poder falar mais um pouquinho. Eu gosto de ensinar minuciosamente. Não que eu saiba muito, mas o pouco que eu sei eu gosto de falar. Pense comigo o seguinte, a Bíblia está tratando de uma festa nupcial, de um casamento. Como que você faz para ir vestido num casamento? Normalmente, vai a noiva, né, vestido de branco, né, vai o noivo vestido com o seu terno, bem trajado, e você é convidado a participar desse casamento. Como que você vai? Você vai ser a testemunha ali do casamento. Como que você vai? Pastor, eu vou pegar a camisa do Parmeira ali e vou com a do Parmeira mesmo. É assim, irmão? Aqui o pessoal é mais gremista e Inter, né? Eu vou com a camisa do Grêmio, olha o distinto aqui, bonitão. Não, você vai pegar o que você... Se você não... Quem já viu pessoas que alugam roupas para esses tipos de cerimônias? Já viram? Pastor, eu não tenho um traje desse, porque um traje desse é muito chique para mim. Parece até que, né, a pessoa não tem condições, mas enfim, não vou entrar nessa história também. Então, tem pessoa que ela vai lá, vai alugar, ou ela vai comprar, né, uma roupa para participar daquela festa, porque naquela festa, a única pessoa diferente vai ser aquela pessoa que está lá com a camisa do Grêmio, ou com a camisa do Inter, né? Capaz, se tiver só gremista lá, capaz de ter briga, né? Se tiver só Inter, capaz de ter briga. Então, assim, esquece esse negócio do time. Mas para a gente entender, nós não podemos estar vestidos, por exemplo, o pastor não vai de terno para jogar futebol. Deu para entender ou não? Existe uma veste para se usar naquele ambiente. E assim como no casamento, não vou também de calção, de meião, de chuteira. Existe uma veste. Então, para a gente conseguir compreender isso aqui, eu vou explicar para você só os últimos 2 versículos e vamos passar para outra parte da mensagem. Disse então o rei, versículo 12: aos servos, amarrai-os de pés e mãos, lançai-os nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos
Ou seja, muita gente está sendo chamado, mas pouca gente está vindo bem trajada. Deu para entender, gente? Deu para entender até aqui? Não estou falando da veste, tá? Da roupa que você está usando. Muitos estão sendo chamados para participar da festa, mas não vai procurar uma roupa adequada para participar. Nós não temos esse cuidado, e isso é o grande problema. Vamos deixar aqui, vai comigo em Isaías 52, que eu vou continuar no mesmo assunto, mas vou explicar mais. Isaías 52, nós já vamos chegar em assunto bem importante para nós. Isaías 52, versículo de número 1. Primeiro versículo. Como eu havia dito já no começo da mensagem, quando pedi para você abrir em Mateus, o povo de Deus negou ao Senhor. O povo de Deus, eles não quiseram participar dessa festa, apedrejaram os profetas, mataram os profetas, foram maus. Só que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para remir o povo dele. Amém, gente? É a fé que tem que estar no seu coração, né? Se tiver com um soninho, levanta, pode ficar de pé, não tem problema nenhum. Mas o que você não pode deixar é o diabo sujar a tua veste agora. Agora é a hora de você ouvir a palavra. Quando então o povo de Israel, ele é chamado de novo a se restabelecer, a se fortalecer de novo, a ser entendido que aqui, porque assim, gente, no meio de um monte de pessoas em Israel que estavam contra a palavra, ainda haviam remanescentes. O que são remanescentes? Aqueles que guardam a palavra de verdade. Pode ter uns 1000 que está todo mundo perdido, mas tem um ou outro ali que realmente está buscando a Deus de verdade, que quer Deus de verdade, que quer ser uma pessoa usada por Deus, que quer realmente ser diferente. Irmãos, pode haver congregações, igrejas que está todo mundo perdido, mas ali tem gente, meu irmão, que quer realmente Deus de verdade. E eu não estou falando isso com o intuito de falar, de apontar a igreja, não. Mas eu digo para você que tem pessoas que às vezes até aprendeu de uma forma errada, mas ela faz com tanto amor a Deus, com a verdade de coração, que Deus olha para essa veste limpa. Talvez a pessoa, meu irmão, que ela está vivendo uma vida errada, precisa ouvir isso aqui, ó. E eu quero que você fale com voz de leão agora. Vamos lá junto, versículo 1. Desperta, desperta. Faça o quê? Veste-te das tuas vestes formosas. Quem que tem que fazer isso? Ó Jerusalém, cidade santa. O que tem que fazer mais? Porque nunca mais entrará na onde? Em ti, em mim, em você, nem incircunciso e nem imundícia, ou seja, ninguém vai sujar você mais. Sabe o que o Senhor está dizendo através de Isaías? Gente, desperta. Desperta, porque assim, eles não querem se curvar, eles não querem aceitar a Jesus, eles não querem se arrepender e se converterem de coração a Deus. Não tem problema, eles não querem, tudo bem, mas desperta vocês que querem alguma coisa com Deus. Quem quer algo com Deus de verdade, diga amém. Você quer? Então você precisa despertar. Você pode falar para o irmão com muito amor e com muito amor no coração. Diga para o irmão assim: desperta, irmão. Fala para ela aí em nome de Jesus. Fala para ele: desperta, irmão. Olha para o outro lado e diga: desperta, irmão. Está com vergonha? Olha que a vergonha pode ser uma veste suja, hein? Desperta. Você não pode ficar esperando as coisas acontecer. Você tem que despertar, meu irmão. Até quando você vai ficar? Quem já viu aqueles filmes lá de zumbi? Alguém já viu aqueles filmes de zumbi? Irmão, está o crente aí parecendo um zumbi, irmão. Não, desperta, meu irmão. Jesus quer salvar você, Jesus quer te libertar, te purificar, abençoar a tua casa, mas você não pode estar dormindo, você tem que despertar. As coisas estão acontecendo e você deixando como se nada estivesse acontecendo. Jesus está te chamando e você deixa a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, desperta. Por isso Isaías disse: desperta e veste de uma fortaleza. Puxa vida, o que significa fortaleza? Vamos dizer que para você entrar dentro da igreja aqui, tem uma fortaleza. O que tem em volta da igreja? Muro, tem uma cerca que impede você de adentrar. Claro que eu usei até o exemplo até errado, né? A casa de Deus está sempre de porta aberta. Mas vamos dizer que a tua casa, não tem muro na tua casa? Teu apartamento, não sei, tem muro, não tem? Ou seja, tem um lugar, preste atenção, um ambiente na tua vida que só você domina. Amém, gente?
Por exemplo, vou dar um exemplo lá na minha casa, onde eu moro. Na casa onde eu moro, tem muro na frente, tem grade, tem um portão e tem uma porta de entrada, tem uma porta na garagem, mas todas elas têm chave e ninguém entra sem autorização. Ali é a minha fortaleza, diga amém. Aí você que está em casa, você está na tua casa, tem uma fortaleza aí te guardando, diga amém. Então o que o Senhor está dizendo através de Isaías? Você precisa usar a veste de fortaleza, você precisa colocar uma roupa que vai impedir que os inimigos entrem novamente na tua vida. Aquele que bebia não vai beber mais, porque agora tem uma fortaleza que impede você de beber, que impede você de cair no vício. Aquele que usava droga, vamos lá gente, oh meu Deus do céu, não usa mais. Por que não usa mais? Porque eu tenho uma fortaleza que me reveste agora e não me dá acesso a essas desgraças mais. Pastor, eu era um adúltero, eu traía minha esposa, eu traía meu marido, agora não adultera. Por quê? Porque tem uma fortaleza, tem um Deus comigo que me impede de fazer isso. Eu não sou mais essa pessoa, eu sou lavado, eu sou purificado. Amém, gente? Pastor, eu era uma pessoa mentirosa, hoje eu não minto mais. Pastor, eu era falso, hoje não tem falsidade em mim mais. Por quê? Porque há uma fortaleza de Deus impedindo o acesso dos dardos malignos do inferno. Deu para entender isso? O apóstolo Paulo, ele usou uma coisa que eu digo para você que é fenomenal. Efésios capítulo 6, a Bíblia trata daqueles segmentos de uma roupagem cristã. Vamos fazer o seguinte, vamos até lá que eu explico melhor. Efésios, Novo Testamento, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6:10, quem achou diga achei. Efésios 6:10, não achou, não tem problema, eu espero que você ache. Se você não achou, você pode acompanhar do lado do pastor, aqui tem um monitor que você pode acompanhar no telão. E quem está em casa acompanha comigo aí através da sua TV ou no seu smartphone, computador. Quem achou, diga achei. Acharam? Não? Então espere mais um pouquinho, eu não escutei os acheis aí, né? Você está com Bíblia? Quem trouxe a espada aí, deixa eu ver, trouxe a tua espada? Pastor, eu não trouxe minha espada, né? Daí não tem como achar, né? Efésios 6:10, quem achou, diga achei. Isso, agora sim. No demais, irmãos meus, lembre-se da fortaleza. O que ele está dizendo aqui? Fortalecei-vos. Para você ter força, você vai alcançar essa força onde? No Senhor e na força do seu poder. Então entenda bem, essa fortaleza que Isaías falou em Isaías 52, nós compreendemos que é o poder de quem? De Deus, não é algo que eu consigo por si só, eu só consigo essa força, essa fortaleza por Deus, é nele. Se eu não estiver nele, essa fortaleza facilmente, como você vai se lembra de Jericó, que tinham muralhas que eram intransponíveis? No poder de Deus aquelas muralhas caíram. Mas pastor, ninguém pode passar por aquele lugar. Meu irmão, ninguém não. Você está esquecendo que você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. Não é um murinho qualquer que vai impedir o Senhor, diga amém. Agora, a fortaleza que está à sua volta é o próprio Deus. Quando você se reveste em Deus, nada mais consegue acessar a tua vida, não há mais acesso para as coisas do diabo. E o apóstolo Paulo, ele começa, agora eu vou fazer a leitura com você, ele começa a falar de uma coisa que talvez para alguns até tenha uma dificuldade de compreender, mas entenda que o apóstolo Paulo, ele era um homem, meu irmão, de muito conhecimento. E na época, Roma era como se fosse uma capital do mundo. Por exemplo, a capital do mundo hoje, né, onde que as pessoas falam, né, de tecnologia, de dinheiro, de tudo, onde que é? Estados Unidos, né? Todo mundo fala, pô, grande potência, né? Em todos os sentidos. Na época, a potência mundial era quem? Era Roma. E o apóstolo Paulo, ele dá um ensinamento falando acerca das vestes dos romanos, que eram as vestes de guerra, vestes de batalha, para todo mundo, na época deles, para todo mundo conseguir entender a respeito do que ele falava. Hoje para nós, quando a gente lê, fica um pouquinho mais difícil, porque talvez a gente nunca analisou a veste de um soldado romano. Alguém já viu aqueles filmes épicos de Roma? Já viram já ou não?
o pessoal de capacete, né? Tinha até aquele negócio bonito, cheio de pena assim, né? Tinha uma couraça bonita, um cinturão, uns calçados diferentes. Viram disso ou não? Aqueles escudos, espadas, já viram, né? Então, olha que coisa que nós vamos aprender. Versículo 11. Revestivos, eu vou falar revestivos, porque preste atenção comigo. Revestir significa eu estou colocando uma veste em algo que já está vestido. Revestir, eu estou vestido de uma roupagem espiritual, que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus em minha vida, mas eu preciso estar com esses atributos que eu vou falar a partir de agora, para que nada, ou haja, melhor dizendo, espaço nenhum para que Satanás consiga trabalhar. Então eu estou vestido da graça, da misericórdia de Deus, estou vestido da santidade, diga amém. Mas eu preciso me revestir, eu preciso de usar ferramentas que Deus me deu. Que ferramentas que Deus me deu? Deus me deu um martelo, uma colher de pedreiro? Não, olha o que diz aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que faça o quê? Qual que é a intenção dessa armadura? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Então, essas ferramentas que nós vamos ouvir agora, são as ferramentas que nos dá força, que nos dá capacidade de vencer o ataque do diabo, o ataque maligno, a perseguição. Por exemplo, uma pessoa viciada, você já conheceu alguém viciado? Já conheceu? Uma pessoa que ela é viciada, ela é uma bênção. Conversa, é uma amizade, é uma pessoa super boa. Mas quando a pessoa ela fica sozinha, vem o Satanás ali. Você não vai usar hoje? Você não vai atrás da tua droguinha? Você não vai fazer aquilo de novo? Aí Satanás vai na mente da pessoa, a pessoa não está revestida, a pessoa volta a cair no mesmo erro de novo. Pode ser uma bênção, pode ser uma pessoa muito bacana. Tem pessoas que você olha para ela, você não fala que a pessoa vive na droga, que a pessoa vende até, né, um bujão de gás de casa para poder trocar por drogas. Entenda, isso aqui pode ser em qualquer sentido que a gente possa levar. Por exemplo, tem pessoas que é viciado em jogo, tem ou não tem? Pessoa que é viciado na cacheta, no baralho, no truco, viciado no sinuca, viciado nisso, viciado naquilo, viciado em jogo de azar, mega sena, a pessoa todo dia está jogando no bicho, né, irmão? Misericórdia. Então tem pessoas que é viciada, a pessoa fala, eu vou parar, a pessoa ela está vendo que ela só está perdendo, a própria pessoa está dizendo, eu vou parar porque isso vai acabar? Isso vai acabar com quem? Vai acabar comigo mesmo. Então a pessoa ela já sabe que tem que parar, mas vem um dardo do diabo, vem um demônio maldito ali e incita, sabe? Provoca a pessoa, para a pessoa fazer o que é errado. E eu falo isso em todos os sentidos. Pode ser no casamento, pode ser no que diz respeito à fé, pode ser no que diz respeito à vida a dois. Pastor, eu amo minha esposa, mas quando eu percebo, olha para o pastor, eu percebo, pastor, eu estou quase a ponto de trair minha esposa, quase a ponto de trair meu marido. Pastor, eu amo minha família, mas eu estou jogando a minha família fora. Irmãos, nós temos que ter um cuidado, guarde o que eu estou lhe falando. Tem pessoas que ela não consegue se segurar. Quando ela não consegue se segurar, Satanás consegue implantar o dardo dele. Vamos entender isso? Versículo de número 12. Aqui começa a mensagem para a gente terminar. Aliás, começa o fim da mensagem de hoje. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Mas nós temos sim que lutar contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Combate espiritual. Leia o 13 comigo. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais fazer o quê? Resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Então, há uma armadura de Deus. Agora começa a clarear um pouquinho mais nosso entendimento. A nossa veste espiritual é a armadura. Ô meu irmão, você já pensou que bênção? Você vai usar a armadura do próprio Pai, a armadura de Deus. Eu não sei se você já viu isso, mas por exemplo assim, tem pessoas, vamos pensar no Pelé. Quem já viu falar desse amigo aqui? Acho que todo mundo viu falar do Pelé. Não tem quem não, pode ser que você não goste de futebol, mas já ouviu falar do Pelé. Eles falam que ele é rei, rei é Jesus Cristo, ele foi um bom jogador de futebol. Mas tem pessoas, por exemplo, que tem uma moldura, uma camisa do Pelé lá que vale R$1 milhão.
porque foi assinada, porque ele jogou, porque ele fez isso, que ele fez aquilo. Aquela veste dele tem um valor por aquilo que ele fez. Tem ou não tem? Perante os homens. Irmãos, quem não queria, puxa vida, vamos pensar aqui o filho dele, né, sei lá, os filhos, ou alguém que fosse ligado ao futebol e pudesse ter um traje desse, ficaria feliz? Que gostasse disso? Poxa vida. Ontem eu fiz a visita numa casa, e nessa casa que eu visitei, até chamaram a gente para jantar, a gente foi abençoar a casa lá, e aí um momento a gente estava ali, o dono da casa falou: pastor, essa tábua aqui de cortar carne era da minha mãe, quando ela casou ela ganhou isso aqui. Minha mãe tem 85 anos, olha, essa tábua já está passando de geração em geração. Pastor, mas é uma tábua como qualquer outra, mas tem um grande valor. Puxa, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do enxoval da minha mãe, olha, isso aqui é algo que está guardado. Então entendo o que eu vou te falar, há um prazer para o filho receber algo de herança do pai. Há ou não há? Há um prazer. E o que ele está dizendo? Recebam, Paulo dizendo, gente, pegue a armadura do pai, pegue a armadura de Deus, porque essa armadura vai te fortalecer, vai fazer em volta de você o que, gente? Uma fortaleza para você vencer qualquer problema. Quem entendeu, diga amém. Agora sim entramos propriamente em cada uma delas. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da... Aqui tem duas ferramentas. A primeira ferramenta é na primeira parte do versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos o que, gente? Os lombos. Gente, preste atenção que eu vou falar para você. Estar cingido é quando você coloca o cinto. O cinto vai ao meio do corpo. Gente, lembra que eu falei para vocês? O Paulo está usando de um exemplo para que todo mundo na época conseguisse entender. Na época, o soldado romano era bem visto. O cinto era o que o soldado romano usava no meio do corpo. Então este cinto nos dá a entender que o Senhor tem que estar sempre no meio da nossa vida. Nós nunca podemos deixar Jesus. Jesus tem que ser sempre o centro. Você pode falar comigo? Jesus sempre tem que ser o centro. Ele tem que ser sempre o centro da minha vida. Qualquer atitude que eu for tomar, se aquilo não agrada a Deus, então eu não faço. O centro é agradar a Deus. Estar usando o cinto, cingindo os lombos com o cinto, significa que Deus sempre tem que estar no meio. Nada que você vai fazer que Deus não esteja, não faça, porque você vai quebrar a barreira e a fortaleza vai ficar fácil para o diabo entrar. Deu para entender? Segundo aqui mesmo, a couraça da justiça. A justiça de Deus, põe para mim na tela por gentileza, Isaías 59:17. A justiça de Deus, irmão, é a couraça. O que é a justiça? Deus, Ele não é um Deus que faz as coisas para que venha deixar que as nossas vidas venham ser injustiçadas. A justiça de Deus é a palavra dele se cumprindo. Olha o que diz aqui, ó. Porque se revestiu de justiça, como o que, gente? De uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Aqui já é o suficiente. O que nós entendemos aqui? O próprio Deus, Ele tem a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É a própria justiça do Senhor. Quando você está sendo justificado por Deus, por exemplo assim, ó, preste atenção. O que o diabo gosta de fazer com a gente? Ele gosta de nos... O que o diabo gosta de fazer? Mas você usava droga, você traía teu marido, você traía tua esposa, você fazia isso, você fazia aquilo. Não é isso que o diabo gosta de fazer? Quando essa acusação vem, a justiça de Deus, a couraça da justiça, te faz ser justificado. Diabo, deixa eu falar para você, meu Jesus morreu na cruz por mim, e o dia que eu me arrependi do meu pecado, o Senhor me lavou, e essa justiça me faz salvo hoje, diga amém. Então, quando eu tenho a couraça da justiça, a justiça de quem? De Deus, do próprio Deus. Essa justiça, ela me faz eu vencer qualquer problema. O diabo pode atacar quanto for, apontar o quanto quiser, mas essa justiça de Deus, a justiça do próprio Senhor, que Ele me justificou, Ele morreu na cruz por mim, Ele deu seu sangue pelo meu pecado, ou seja,
Essa justiça me faz então ter uma couraça, que se o diabo tentar me acertar aqui na região do peito, como você está entendendo, né? Que é só uma linguagem figurada, o próprio texto diz isso, mas se ele tentar me acertar aqui, ele não vai conseguir, porque Deus é a minha justiça, a minha couraça. Está entendendo, gente? Está entendendo? Versículo ainda, agora número 15, melhor dizendo. E calçados os pés aonde, gente? Na pregação do evangelho da paz. Agora vem uma perguntinha: o que é o evangelho da paz? Irmãos, você acha que o evangelho sempre foi fácil de viver assim como é hoje? Quantos homens, irmão, foram decapitados? Quantos homens, irmão, foram serrados ao meio com um serrote? Quantos homens foram crucificados assim como Jesus, em X, crucificado de cabeça para baixo? Homens que tinham que fugir com as suas famílias para continuar pregando o evangelho. Irmãos, hoje nós vivemos, irmão, o evangelho fácil. Não existe dois evangelhos, tá? Só para ficar claro, o evangelho é um só, mas para a gente está simplificado. Hoje nós temos uma Bíblia. No passado, para que essa Bíblia chegasse até nós, irmãos, pessoas tiveram que calçar esse calçado, gente, usar o evangelho. Eles tinham prazer em levar as boas novas. Quem, meu irmão, está fortalecido, tem prazer em falar a palavra de Deus, tem prazer em pregar as boas novas. Quem não tem prazer de falar de Jesus, preste atenção que eu vou falar de novo, bem alto, claro e bom som. Tem pessoa que ela tem capacidade de pregar e não prega. Tem pessoa que tem capacidade para poder fazer mais e não. Você está deixando de usar o que, gente? O calçado da paz. Lembra que eu disse para vocês? Naquela muralha que está em sua volta, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, se você deixar uma brechinha, quem já viu o ratinho em casa? Nunca viu um ratinho? Só a senhora, irmão, lá em casa já vi rato também, essa praga, irmão. Irmão, por onde entra esse rato? Aí você vai ver, irmão, uma flechinha desse tamanho assim, ó, o capetinho ele entra, irmão. Se você tem uma fortaleza e tem um negocinho desse tamanho aberto assim, mas é só o calçado, eu estou com a couraça, eu estou com o cinto, mas está com o calçado, meu irmão, aonde? Pastor, o calçado ficou lá em casa. Pois é, você está entendendo que não é o calçado de uma veste física, é espiritual. Se você não leva as boas novas, se você não fala a palavra, se você não leva o evangelho a sério, você estará em falta com Deus. E isso não é para pastor não, viu, irmão? Quem é de Deus, diga amém. É para você. Você é de Jesus? Então é para você. Você quer participar da festa da salvação? Então é para você. Você tem que fazer isso. E não é um pedido meu, é algo que, se eu não quero cair e voltar ao pecado, eu tenho que fazer isso. Aí ele fala, versículo de número 16 agora, né? Tomando sobretudo o que, gente? O escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Deixa eu explicar para você. Os dardos, ele usa um exemplo, que eram flechas pontiagudas que os inimigos usavam, mas não eram flechas comuns de batalha, eram flechas bem pequenas, até mesmo envenenadas, para poder fazer o que, gente? Qual que é o interesse? Se eu não consigo acertar em algum local que vai ferir a ponto de sangrar e matar, eu vou matar essa pessoa com um veneno, ou até mesmo queimada, ateada a fogo. Então o que o Paulo fala? Preste atenção que ele está exemplificando. Quando esse escudo está em minha vida, preste atenção que o escudo romano não era só uma rodelinha não, o escudo romano era que cobria o corpo todo. O escudo cobria o corpo todo. Por quê? Porque não teria espaço nenhum para essas setas, para que essas flechas chamadas dardos inflamados conseguissem atravessar. Então ele fala, esse escudo chamado fé. Se você não anda na fé, se você, pastor, não acredito mais, eu acho que não tem jeito, você deixou o escudo para trás. E o escudo é muito importante. O escudo é uma ferramenta para quê? Escudo é um equipamento de defesa. Se você, irmão, entenda bem, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O escudo, a fé, ela serve para te manter firme. O escudo, ele serve para te proteger.
A fé te protege. Se você perde a sua fé, você está desprotegido. Amém, gente? Versículo de número 17: tomai também o capacete da salvação e a espada. Eu vou falar para você as duas de uma vez para a gente poder orar. O capacete da salvação, eu vou até explicar bem claro, preste atenção para você compreender. Na hora da batalha, o soldado romano, ele se vestia, ele colocava a sua roupa, e o soldado, quando tinha ali os seus familiares, ou até mesmo ali os seus, como que diz o nome do rapaz que segurava ali as armas? O escudeiro, mas tinha um outro nome que eu lembro também, escudeiro, pode ser o escudeiro, mas tinha um outro nome também que falava ali, Jesus, o pajem de armas. O pajem de armas. O pajem de armas é aquele que cuidava das armas do soldado. Aí quando o soldado vestia ali o calçado, colocava a couraça, colocava o cinto, colocava o escudo, aí ele vinha e trazia, entregava e colocava na cabeça dele o capacete. Era assim que eles faziam. Por isso que o Paulo fala detalhado, a gente tem que entender isso. Quando então esse capacete da salvação, diz a Bíblia, quer dizer o quê? A salvação não vem de mim. A salvação, ela é dada por Deus. Quem entendeu, diga amém. O capacete da salvação é aquilo que eu tenho com Cristo que colocou em mim. É Ele que me colocou esse capacete. Agora, não se esqueça que eu vou te falar, tá? Tem pessoas que dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Se você não se manter vestido com toda a roupagem e a veste de Cristo, você vai perder o capacete da salvação. Aí o Senhor vai ter que vir colocar novamente em você o que um dia ele colocou e você jogou fora. Então, o capacete da salvação não é nós que temos que atribuir. O capacete da salvação é o próprio Senhor que colocou em mim. Diga graças a Deus. Quem tem fé, diga amém. A Bíblia diz que a salvação é por meio da fé. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Você entendeu? A salvação é por meio da fé. Então eu sou salvo em nome de Jesus. É fé, eu tenho que acreditar nisso. E para terminar, agora a única ferramenta que serve para fazer o que, gente? O que faz com a espada? A espada faz o que? Ataca. A única ferramenta dada nesse atributo aqui que o Paulo usa, da ferramenta dos romanos, a única ferramenta dada para ataque é a espada. E agora eu pergunto para você, o que é a espada? A palavra. Se você tem tudo, você vem para a igreja, você gosta, você tem respeito, mas não tem palavra, você não tem a palavra dentro de você, você não vai conseguir. Porque, irmão, você pode estar com a fé, recebendo pancada, apanhando, mas você não consegue revidar. Como que eu faço para revidar o diabo? Com Marcos ou Mateus 4 diz sobre a tentação de Jesus. Lembram disso? Não vou abrir porque todos conhecem. Quando o diabo falava, então Jesus, já que você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em... O que o Senhor fez para poder atacar o diabo? Deu-lhe uma bolachada na cara dele. Foi assim, irmão? Não, meu irmão. O que nós aprendemos aqui mesmo em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11? Nós não viemos para lutar contra a carne e nem sangue, nós viemos contra todas as hostes espirituais. E aí por diante vai. O que o Senhor usou, gente? Palavra. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E assim Satanás baixou a cabeça, e mais uma vez, baixou a cabeça de novo, mais uma vez, e assim foi, até que Satanás foi embora. Sabe quando que você vence o diabo? Usando essa roupagem para não ser machucado na batalha, e usando a palavra, que é a espada, para fazer com que o inimigo vá embora. Amém, gente? Deu para entender a mensagem de hoje? Por que que esse homem que estava na festa nupcial, por que que ele foi tirado? Porque ele não estava usando a roupa adequada para participar dessa festa. Quem quer participar da festa da salvação? Você entendeu, né? Eu estou aqui parafraseando, você entendeu, né? Para participar da festa da salvação, você não pode estar vestido de roupa cheia de pecado, de mentira, de traição, de engano, né? De inveja, de ódio, de raiva. E aí a gama disso aqui cresce milhões e milhões de vezes. Mas para estar certo, é só vestir a roupa de Deus.
Se você não estiver vestido com a roupagem de Cristo, o que Isaías disse? Desperta, fala comigo, desperta, desperta, tu que dormes, desperta e vista a sua veste. Sabe o que significa isso? Você já tem a veste da salvação, mas você não quer usar. Por que esse homem estava na festa, porém foi tirado dali? Por quê? Porque um dia, meu irmão, ele chegou àquela festa, ali bonitinho, trajado, mas se perdeu. Talvez seja o seu caso, talvez seja o seu caso, você que está em casa. Você já foi da igreja, já foi cristão, cresceu dentro de uma igreja, aprendendo da palavra, mas se perdeu, sujou tuas vestes, tirou o capacete, jogou longe, tirou a couraça, jogou longe. Agora o diabo consegue fazer de você o quê? O que quiser. Sabe como faz para resolver isso? É só você despertar e voltar a vestir a veste formosa. Digam graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus, bem forte, bem bonito, porque Ele é maravilhoso. Aos amigos de casa, Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até mais.